rodando aqui. Ó, acho que agora vai. Tá, acho que agora tá como gostaria que aparecesse. Quando você tiver os sims, você me fala, tá, Mari? Tá liberado? Então tá. Deixa eu ver se começa da primeira, né? Que aí a apresentação começou do final e ainda está carregando aqui o primeiro slide. Enquanto isso, eu vou falando um pouco de mim, tá? Débora, psicóloga, já trabalho um bom tempo com o Instituto Mãe Terra e também já fiz essa oficina, né, algumas vezes, mas como eu disse, no modo presencial. Então, para mim, é uma novidade estar fazendo nessa modalidade. É super desafiador, estou nervosa, tá? Vocês vão perceber que eu estou bem nervosa. Mas estou aqui com vocês e meu compromisso é dar o melhor. Então vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui, vou ficar olhando ali, meio perdida, mas depois eu me acho. Vocês vão me orientando aí, me sinalizando. Deixa eu ver se assim facilita a vida. Projeto de vida e identidade. O que essas duas coisas, como é que essas duas coisas elas se conversam, né? Fazer um projeto de vida versus a minha identidade. Quando a gente fala em projeto de vida, parece algo que você vai ficar amarrado para sempre, né? Um casamento arranjado que você não tem opção de escolha. Eu faço esse projeto e eu tenho que executar esse projeto como se eu não tivesse a menor alternativa de criar outras oportunidades, de criar outras formas de chegar onde eu quero. Então, não é nada disso. O projeto de vida, ele está muito mais vinculado a quem você é, quem você quer ser e onde você quer chegar, né? O que você quer deixar para a vida, né? Para a humanidade. Quando você olha para a sua trajetória de vida, o que você gostaria de dizer assim, poxa, deixei isso, contribuí com isso e eu estou satisfeito com isso. Então, muito mais essa a ideia e a proposta, né, do projeto de vida. Então, para começar, deixa eu ver se mudou. Mudou para vocês aí o slide? Não. Ainda não? Apareceu uma pergunta aqui, Mari. O app Meet está compartilhando uma janela. Interromper, ocultar? Tá. Deixa eu ver se assim muda, então. Eu já mudei aqui no notebook e não apareceu aí ainda. Oh, glória. Vamos lá. Acho que eu preciso de um help. Era para estar aparecendo nesse segundo. Você consegue mexer daí, Mari? Tá chegando a ajuda. Só um minutinho. Oi, o que aconteceu? Ó, tá vendo? Eu já passei, mas não passa. É verdade. Sobe de novo. Deixa eu abrir aqui o seu. Isso mesmo. Agora foi. Agora foi? Uhum. Abre o PowerPoint de novo e segue normal a sua vida. Ai,
Posso ficar aqui? Aí, pronto, agora já tá. Daqui a pouco ele deve ir. É, não vai, tá vendo? Tá tendo um delayzinho. Tá. Bom, ao meu passado, obrigada, viu, Mari? Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações e ao meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha realidade hoje? Não sou escrava dele. Não sei se vocês já escutaram essa música. A Ana Vitória, elas pegaram esse trecho que a Rita ali deixou gravado e, e fizeram uma música super interessante que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, né? Nós somos compostos de uma herança ancestral muito grande de saberes e de ignorâncias. Quando a gente chega na vida, a gente já chega com uma carga muito grande de informações. A gente já chega com um know-how de vida muito grande. Tem gente que diz, com quem você aprendeu a cozinhar? Não sei, eu simplesmente aprendi a cozinhar. Isso está muito aqui, na nossa pele, na nossa ancestralidade, naquilo que a gente herda, gostando ou não, de quem veio antes de nós. A gente herda muitas coisas, no entanto, lembrem-se, você não precisa ser escrava daquilo que você herda. Dizem que a herança não se escolhe, eu discordo. Escolhe sim. A gente recebe algumas heranças e a gente pode dizer, então, essa eu vou deixar passar. Muito obrigada, mas essa eu vou doar para outra pessoa. Essa eu não vou querer. E algumas a gente diz, não, essa me representa, eu também concordo, eu também quero. E vocês vão perceber o quanto que isso vai compondo a nossa identidade, enquanto indivíduo, nossa identidade cultural, biológica, todas as identidades que nos compõem enquanto indivíduo. Vamos ver se agora passa. Não tem jeito não, não passou também, de novo. Deixa eu voltar aqui. Tem alguma coisa aqui, gente, no meu notebook que eu não dou conta. Mudou? Eu acho que ele vai ficar nesse formato assim, né? Quando eu coloco o formato. Beleza. Então tá bom, obrigada. Então vamos de TBT? Hoje não é quinta-feira, né? Embora a tradução seja a tradução livre do TBT represente aí quinta da nostalgia, hoje a gente vai de terça-feira da nostalgia, tá? Então, quando a gente está falando de... Vocês passaram... Nós somos cíclicos, né? Homens e mulheres, nós somos extremamente cíclicos. A vida é cíclica. Ela tem início, meio e fim. As mulheres são cíclicas mensalmente por uma questão biológica. Então, a gente tem ciclos mensais. O homem tem ciclos anuais, né? São 4 estações aí, são 4 ciclos que o homem experimenta na vida dele. E as mulheres têm, dentro dessas 4 estações, as mulheres têm 4 ciclos dentro de cada uma, são 12 ciclos aí que a mulher experimenta. Então, ela é muito mais cíclica do que o homem. E assim como esse projeto, vocês estão vivendo aí um ciclo. Vocês passaram por tecnologia da informação e comunicação, com o querido Leonardo Cavalcante, cidadania e direitos humanos. Vocês lembram dessas aulas? Todo mundo lembra? Eu lembro. Agora eu quero jogar. Que bom, que bom. O que mais te marcou em cada uma delas? Você consegue ter algo que ficou assim, que começou a fazer parte de você? Tecnologia da informação e comunicação. O que foi de novo, de diferente, que você disse, poxa, isso eu quero, isso eu vou anotar e daqui para frente eu vou fazer uso disso. Alguém lembra de algo que ficou marcado? Eu deveria ter assistido essa aula. Eu lembro, eu não sei se é essa aula, mas eu lembro que a gente conversou sobre. A gente analisou alguns Instagrams e a gente analisou o Instagram de um mercado em que não fazia sentido nenhum aquilo, sabe? Você não conseguia entender nada ali.
Eu só sei que eu gostei muito dessa aula, eu lembro dessa aula, foi boa. Ai, que bom! Muito obrigada pela sua participação, Alice. Exatamente, a gente vai ver muito isso. Aquilo que eu digo para as pessoas representa, realmente comunica aquilo que eu quero dizer, é algo que a gente precisa observar na nossa vida. É a coerência. É aquilo que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Você tem sido coerente na sua vida? Existe coerência entre aquilo que você diz. Eu quero ser, é mais ou menos assim. Eu quero ganhar na loteria. Você está jogando? Não, não estou jogando. Então você não vai conseguir ganhar na loteria. Ah, eu quero fazer propaganda do meu supermercado. Joia, você está postando imagens de quê? Você realmente está fazendo propaganda? É o que você trouxe. Vocês fizeram a análise aí de um Instagram que não tinha nada a ver com um supermercado. Então, perfeita a sua participação, adorei. É justamente um dos pontos que a gente vai aprender muito nesse projeto de vida. É a comunicação. Como eu tenho comunicado aquilo que eu quero comunicar, ou aquilo que eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas saibam a meu respeito. Faz sentido? Aí vocês também tiveram cidadania e direitos humanos. Alguma nova informação chegou para vocês sobre os seus direitos, sobre a sua cidadania, sobre o que é ser um cidadão? Ficou marcado para vocês algo em especial dessa aula? Nem sempre a gente tem. Sim, pode falar. Nessa aula, acho que foram três, eu não lembro quantas foram duas ou três. Eu sei que uma não consegui participar direito, mas eu lembro que teve a parte, né, de Vargas, né? E nessa semana eu tava bem afiada, porque eu tinha acabado de assistir um documentário de Vargas Uhum, e meio que ele não era tão bom assim como as pessoas pensavam que ele era, né? sim. Ele fez coisa, mas ele não era tão bom assim, né? E aí eu lembro que eu falei e tal, que sobre como ele. Eu acho que ele era neoliberal. Não, Uhum. não, nacionalista. Ele era nacionalista e o governo atual, ele acho que era neoliberal, ou era liberal. Eu não lembro direito o nome dos termos, só sei que são diferentes. E os dois estão errados. Pois então, aí a gente começa a pensar na nossa identidade, ela sendo construída antes mesmo da nossa existência, porque os aspectos políticos eles vão interferir muito, né? Ei, Daiane, bom dia, seja bem-vinda. Eles vão interferir muito no que a gente recebe pronto quando a gente chega, né? Então a gente nasce e já tem muita coisa pronta que alguém preparou e a gente já recebeu, pronto. Ninguém perguntou, ei, você está gostando? Gostaria de alterar alguma coisa? Não tem essa parte. A gente chega e a gente vai vivendo com aquilo ali, e aquilo ali vai é, permeando o nosso modo de ver a vida, de estar na vida, de nos relacionarmos com a vida. Então, sim, é muito importante que a gente tenha total consciência, né, da nossa cidadania, como ela é composta, dos direitos humanos universais, dos direitos humanos nacionais, dos nossos direitos. É super importante. Então, tenho certeza que teve uma contribuição muito importante para a percepção que cada um de vocês tinha sobre o que é cidadania e direitos humanos. Aí vocês também tiveram trabalho, né? Que tema, hein? Eu fico imaginando trabalho. Acho que é um tema tão vasto e a gente está falando, né? Vocês devem ter falado muito disso aí com o Gleiber. E a gente está falando também de um pedacinho, uma vertente, né? Dessa identidade profissional aqui. Nessa, vocês lembram de alguma coisa que também contribuiu e que, opa, essa aqui eu vou tomar nota. Algo dessa Eu, aula foi. eu Uhum. lembrei que a gente falou sobre do caso dos Uber serem empreendedores Empreendedores. Uhum. e
os entregadores, né? E aí como que isso não era exatamente assim, né? E as coisas estavam acontecendo muito errado, tanto que eles estavam fazendo protesto e tal, para eles poderem ter direito, porque, tipo, eles só trabalhavam se eles só recebiam se trabalhavam, se precisassem ficar Uhum. doente e tal, nada cobrir esse tempo, né, fora. E eu também Sim, lembro que falou sobre microempreendedor individual, né? Que a pessoa ela formaliza o trabalho dela para poder receber a aposentadoria, né? Quando chegar a idade e o tempo. perfeito, perfeito, exatamente. Aí a gente vai percebendo que o trabalho, né, a escolha profissional, ele é só um detalhe perto de tanta coisa que compõe a esfera do trabalho. Então, você pode ser empregado, empregador, pode ser um microempreendedor, pode ser um, um empreendedor, pode ser primeiro setor, terceiro setor, quarto setor. Existe no universo profissional diversas oportunidades, diversas áreas de atuação. Eu, como psicóloga, sou, por exemplo, uma profissional liberal. Eu recebo se eu trabalho. Se eu não trabalho, eu não recebo. Se eu quiser aposentar, eu preciso fazer uma contribuição individual, ou seja, eu preciso ir lá, pagar meu carnezinho todo mês, regularmente, para que no futuro eu possa me aposentar por tempo de contribuição ou por tempo de serviço. Mas isso quem recolhe sou eu e não um empregador, né? Nesse caso, eu mesma sou a minha empregadora e a minha empregada. Eu preciso fazer toda a parte de gestão do meu projeto de vida. Como é que eu quero envelhecer? Quanto é que eu quero ganhar quando eu estiver aposentada? O que eu quero fazer? Eu já precisei parar e fazer conta. E aí, quando eu tiver, né, afim, tiver na hora de juntar as botas, como é que eu faço? O que eu posso fazer? Eu vou ser uma vovó que pode dar presentinho ao neto? Eu não sei, eu vou poder passear, eu vou poder fazer um monte de discussão. Isso tudo faz parte de um projeto de vida. E sabe o que é interessante a gente falando disso? Muitas pessoas projetam a vida até a parte adulta. Pouquíssimas pessoas fazem um projeto de vida para o envelhecimento. Então, muita gente diz assim, eu quero ter sucesso. Eu já vi várias entrevistas de cantores, de pessoas famosas, que dizem, eu queria ter sucesso. Então, beleza, agora eu tenho sucesso. E depois que eu tenho sucesso, eu faço o quê? Tenho uma depressão, porque eu não projetei o que eu ia fazer depois que eu tivesse sucesso? Então, acontece muito da gente esquecer, beleza, e depois que eu tiver sucesso, o que eu quero fazer com isso? E se você não preenche essa resposta, né, se você não trabalha na construção dessa resposta, vem um vazio muito grande. E gera muita ansiedade nisso e às vezes até um processo de depressão, um processo depressivo. Então, eu quero ficar magra, beleza? Depois que você ficou magra, o que você fez? Mudou? Mudou o quê? Sua autoestima aumentou, não aumentou? O que mudou? Não mudou nada, eu continuo me sentindo inadequado, eu continuo com vergonha do meu corpo, eu continuo assim, eu continuo assado. Não fez um projeto, né? Com início, meio e fim. Parou num ponto, que foi a chegada. E depois? Depois que eu chego, o que eu faço? Então, a gente também vai falar um pouco disso, tá? Da importância dos projetos terem um início, um meio e um fim. Eles não acabam em si mesmo, né? Eles, pelo contrário, são aí uma ponta e um viés para que você dê entrada a novos projetos. Porque o ser humano, por si só, ele precisa estar constantemente se relacionando com a vida, de um ponto de vista da paixão. Uns gostam de estar o tempo inteiro apaixonados no frenesi por aquilo que faz, outros já gostam da estabilidade, do conforto, né, da constância na vida. Cada um tem uma forma de se relacionar, mas essa relação ela não pode cessar, ela precisa continuar. Aí vocês também tiveram uma outra aula que foi proteção e segurança comunitária. E eu achei super interessante esse slide, né? Ciclo de vida de um projeto. Exatamente.
do que a gente está falando. A vida, ela é cíclica. Tudo que a gente começa, por menor que seja, precisa. Esse trabalho aqui com vocês, hoje, ele precisa ter início, um meio e um fim. Então, desce aí. Alguém quer contribuir? Como é que foi essa aula? Algo ficou interessante? Algo ficou aí marcado? Algum aprendizado que vocês tomaram nota? Nessa aula, eu lembro que a gente conversou muito, a gente ouviu a professora falando, e se eu não me engano, acho que foi essa aula, que ela contou sobre um projeto que ela fez, muito legal. Uhum. E eu tô com dúvida se foi nesse módulo ou no outro. Mas se foi Ah, nesse módulo, eu acho que a gente falou sobre o nosso projeto. Várias pessoas falaram sobre esse projeto, tinha um que já estava em andamento. E aí uhum, começou a falar sobre esse projeto, essa pessoa que estava em andamento. uhum. E ela também falou sobre como um projeto, o empreendedorismo, ele poderia também trazer benefícios e não só Sim. ser, tipo, sem, sem, Sem um sem propósito, né? isso. Uhum. Existem, às vezes a gente pensa que assim, eu trabalho para poder ganhar dinheiro. Não vai levar muito tempo e você vai começar a ficar entediado e desestimulado com o que você está fazendo. É uma questão de tempo até, seja lá o que você estiver fazendo na vida, se não existe paralelo à sua ação, também uma nutrição de um propósito pessoal, ele não se sustenta. Então, como é que eu posso exemplificar isso? Eu estou aqui fazendo esse trabalho, joia. Ele tem um propósito, tem atender a um convite do Mãe Terra para fazer uma aula sobre projeto de vida e identidade. Caramba, vou lá fazer? Vou, é tranquilo para mim, tá? Ih, vai ser online. Tá, peraí. Essa também é uma oportunidade para o meu aprendizado com a tecnologia. Essa também é uma oportunidade para aquilo que a gente não sabe, para que eu possa aprender sobre aquilo que eu não sei como é que vai ser no futuro, porque depois do processo de pandemia, tudo ficou virtual, tudo ficou online. Eu sei, aprendi a fazer o trabalho, né, com as comunidades muito perto, muito no toque, muito olho no olho, muito sentindo todas as coisas, né? Eu sou super visceral, então eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de sentir a sensação, eu gosto do calor, eu gosto de estar lá escutando todos os sons das pessoas, vendo todos os olhos, as caras de ok, as caras de não ok para o que eu estou dizendo. Eu gosto de sentir tudo isso. Eu precisava aprender a fazer o meu trabalho de uma outra forma diferente. Eu não podia me fechar para isso que agora a gente não sabe para onde é que vai, mas que talvez seja uma realidade. Talvez 50% daquilo que a gente vai fazer no futuro seja muito virtual. Então, está atendendo a dois propósitos. Um propósito que é pessoal, o meu aprendizado, eu estou aqui aprendendo, e eu estou atendendo a um compromisso que eu firmei com o Instituto Mãe Terra, que era de estar aqui com vocês hoje. Entende? Então, uma coisa, ela precisa nutrir a outra. Fazer um casamento. Do quanto isso é bom para mim. Qual é o meu prazer em estar fazendo aquilo que eu escolho fazer na minha vida? A gente precisa estar alinhando essas duas necessidades. A necessidade de nutrir o nosso propósito de vida, o nosso compromisso com nós mesmos, àquilo que eu faço. Então, é um alimento, né? Nutrir mesmo. Uma coisa nutre a outra. Nunca é só de via única, sabe? Só vai nessa direção. Não, a vida ela é uma troca constante. Vai numa direção, mas também vai na outra direção. É esse compartilhamento aí de nutrição.
É, a forma como eu estou falando tá sendo compreensiva, assim, para vocês? Dá para entender o que eu estou tentando Sim, trazer? Os sim, comentários, tá tá? estudando tudo. Que bom, que bom. Obrigada. Vamos lá. Aí também desenvolvimento comunitário. Foi uma outra aula que eu já vi que foi muito interessante, só por esse slide aqui. Eu acho super importante quando a gente traz isso. Eu lembro de um projeto que nós fizemos, Filhos da Terra, etapa 2, aqui também pelo Mãe Terra. E numa dessas visitas à escola foi super interessante, porque alguém perguntou, e depois daqui? Eu fiz, vocês já estão muito perto, né, de começar a pensar na vida acadêmica. Vocês estão no segundo ano, já já vocês fazem o terceiro, precisam se preparar para o Enem, porque o próximo passo agora é a faculdade. E foi muito, muito para mim, sabe quando um dia é importante? Uma pessoa me perguntou assim, e aí nós fizemos exatamente isso aqui, explicamos a diferença do que era um bacharelado, né, uma faculdade, de um curso de tecnólogo, o que poderia ser uma faculdade EAD, como era uma faculdade presencial particular, faculdades estaduais, federais, o que tinha disponível aqui na região. E alguém disse que nunca poderia fazer uma faculdade por conta do valor de uma faculdade. Eu disse, olha, eu entendo que existem necessidades, mas era uma garota solteira, né? Sem filhos, e aí eu falei para ela, hoje em dia, se você se esforçar um pouco mais e priorizar aquilo que você realmente quer para a sua vida, você vai fazer mais ou menos como eu fiz. Eu trabalhava, fazia bastante hora extra para ter condição de pagar uma faculdade. E hoje você pode iniciar uma faculdade, por exemplo, pelo valor de R$ 300. E ela fez assim, como assim R$ 300? E eu digo, como é que explica R$ 300 para uma pessoa, né? E eu fiz 3 notas de 100 ou 6 de 50 lá, mas então eu posso pagar uma faculdade. Eu fiz, pode? Ela pode, eu trabalho, eu ganho um salário. Eu fiz, então, você pode fazer uma faculdade. Ela, eu não sabia, então eu vou terminar a escola agora. Ela vinha repetindo de ano, ela não tinha nenhuma dificuldade com os estudos, mas ela estava repetindo de ano porque ela não sabia qual era o próximo passo. Ninguém tinha dito para ela que depois dali ela podia entrar na faculdade, que ela estava pronta para entrar na faculdade, que ela estava pronta para se preparar para um Enem, que ela podia tentar, né, outras opções, e que iniciar uma faculdade, mesmo que fosse EAD, abriria portas para que ela pudesse ir se qualificando até chegar onde ela gostaria de fato de estar. São as pontes que a gente vai fazendo. Opa, não dá para fazer uma faculdade agora, mas dá para fazer um curso de tecnólogo. E aí, quando eu já estiver trabalhando e ganhando uma grana melhor, eu já entro na faculdade no curso que eu quero. A gente vai criando pontes para chegar onde a gente quer. A gente só não desiste de chegar, tá? Pensem sempre nisso e lembrem disso. A gente cria outros meios para chegar onde a gente quer, mas a gente não desiste de chegar. A gente continua com o foco. A gente pode até, opa, não está dando dessa forma. Eu quero ir para o Japão, vou de avião. Não tem mais avião, caíram todos. Então eu vou de navio. Afundaram todos. Não tem problema, eu vou de 4 rodas. E ainda vou sair no Guinness. A gente não para, a gente sente as dificuldades, sente. Dá aquela desmotivada, poxa vida, vai ser mais complicado, vai ser mais difícil, mas espera aí, eu vou seguir naquilo que eu acredito. Então, tenho certeza que foi também uma aula aí bem explanatória, né? Ou seja, abre o campo da gente, faz com que a gente conheça muito mais das nossas opções. Vocês concordam? Deu para dar uma clareada sobre os próximos passos? Deu, mas eu tenho medo dos próximos passos, viu? Você tem medo? Eu tenho ano que vem pra fazer Enem, só que, tipo assim, fico com muito medo, sabe? Sei lá, porque, Sim. tipo, é um novo ciclo. É, Querendo ou não, ir.
Você vai arrasar nesse novo ciclo. Pode ficar tranquila. Vamos falar sobre o medo, tá? E aí, vocês tiveram também muitas outras. Essa aqui eu fiquei sem a fotinha, tá? Mas eu sei que vocês tiveram saúde e sexualidade. Nossa, também deve ter sido super esclarecedor. Empreendedorismo, direto aí na veia. Cultura e diversidade. Meio ambiente e sustentabilidade. Elaboração dos planos de negócios. Sobre essas aqui, qual desses, assim, a gente pode... você quer pincelar? Qual dessas... Esqueci o nome. Dessas aulas ficou marcado? O que clareou mais? Que mais luz chegou, assim, para vocês nessas aulas? Eu acho que cada um trouxe uma luz de uma cor diferente, sabe? Todas deixaram colorido assim, novo. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. Bom, aí, então, identidade pessoal versus identidade profissional. O objetivo de fazer vocês voltarem lá, né, no início do ciclo dessas aulas, no início do ciclo desse projeto que agora caminha para a conclusão dele, né, é fazer com que vocês percebam que ele já, de alguma forma, marcou você. De alguma forma, cada uma dessas aulas, desses compartilhamentos de informação, como você bem colocou, cada um trouxe uma luz de uma cor diferente. No momento em que você se alimenta dessas luzes que vão chegando para a vida, já vai fazendo parte de quem você é, já vai compondo. E sabe o que é muito interessante a gente notar quando a gente está falando de identidade pessoal versus identidade profissional? É que esse é o que torna um profissional diferenciado. Todo mundo pode fazer uma faculdade de administração. O que vai tornar você um administrador diferente é quando você traz a sua porção, quando você traz a sua luz para dentro desse conhecimento técnico, que é o curso de administração. O que torna você um profissional de beleza, né? Cabeleireiro, barbeiro, diferencial? É quando você traz ali a sua arte, a sua criatividade para dentro do que você faz. Então, não é... Muita gente me procura e faz assim, nossa, vou ter que escolher uma profissão que eu vou ficar a vida inteira presa com aquilo. Eu digo, não, calma, não é bem assim. Então, por que você escolheu se tornar psicóloga? Ai, as pessoas já me procuravam e já desabafavam a vida comigo. Desde sempre. Dos mais velhos aos mais novos. Todo mundo me pedia para guardar segredo. Você pode guardar um segredo para mim? Eu digo, ai meu Deus, né? E aí indo, e eu era aquela coisa de conversar e querer a minha opinião, e eu digo, poxa vida. Até que eu descobri, tinha uma profissão que dizia, qualificava aquela minha qualidade de saber escutar, de parar o que eu estou fazendo, dar atenção para o outro, acolher, dar colo, né? De não julgar a condição do outro. Aquilo tinha um nome. Aquilo podia se tornar uma profissão. Já era uma característica minha e agora podia se tornar também uma profissão. Eu podia tornar aquilo qualificável. Portanto, podia ser também o meu meio de vida. E aí veio a faculdade. E realmente, eu aprendi técnicas. Aquilo que antes eu fazia achando que eu estava acertando, e também acertava, mas também errava muito, eu fui aprimorando um saber que já era meu, já vinha dentro de mim, para que ele se tornasse, então, algo profissional e eu pudesse também, além de fazer aquilo que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, que é estar com pessoas, adoro gente,
né? Eu acho que tem muito a ver. Eu sou de Salvador e eu amo o carnaval, né? Aquele apinhado de gente, assim, eu adoro. Acho muito gostoso estar entre as pessoas e com pessoas. Se tornou, então, a minha profissão, a minha escolha de vida. Então, eu não só ajudo pessoas, mas como aquilo também me nutre, aquilo também, o que eu faço também me alimenta. Então, essa relação da identidade profissional com a identidade pessoal é um casamento de escolha. E não algo do qual você se torna refém. Eu me torno refém de uma profissão e eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que fazer aquilo ali o resto da vida, como se fosse algo tedioso, fadonho, e que, ai, que saco. Não é essa a ideia. A ideia é que você escolha fazer algo que você goste e queira levantar todos os dias para fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui era uma parte. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem bonitinho. Mas tudo bem. Então, assim, todo mundo aí é destro? Todo mundo é destro? Tem alguém canhoto? Sim, sou destra. Destra? Beleza. Quando você já pregou já bateu um prego na parede? Já. Já. Qual é a mão que segura o prego? À esquerda, A esquerda. Qual é a mão corajosa? à direita. Não, não. É a mão esquerda é a corajosa. Ela segura o prego para a mão direita vir lá, ó, se divertindo Verdade. no martelo. Ela é a mão corajosa, tá? Então, essa mão que a gente não dá, né, tanta importância, mas que ela, nossa, imaginar a vida sem as mãos dá um trabalho, né? Porque a gente sente tudo. A gente tem muito da sensação, a gente tem lá visão, olfato, audição, paladar e o tato. O tato é tudo. Onde a gente tem as sensações térmicas, onde a gente tem a sensação de tá áspera, tá lisa, não tá, tá quente, tá frio, faz carinho, não faz carinho. A gente experimenta muito e experimenta através da nossa mão. Tem a mão que mais se diverte, a direita para quem é destro, e a mão corajosa para quem para quem não é, né? Então passa a ser a esquerda e pro outro passa a ser a direita. Mas vamos lá. Aí, vocês já viram? Deixa eu ver como é que vai. Eu vou pedir para vocês ou desenharem, eu não sei se vocês têm aí fácil, papel, caneta, mas se não tiver, eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta, se tiver, senão a gente vai só memorizar, tá? Identidade. Faz sentido? O dedão, ela representa a nossa identidade, tá? Não é assim que a gente faz? Ela lá e coloca. A gente diz com essa identidade se está tudo bem ou se não está. Se a gente tem conhecimento da nossa identidade ou se nós não temos o conhecimento dela. E daí, esse é o primeiro ponto para a nossa caminhada. É quando a gente tem uma consciência da nossa identidade. Como é que eu vou caminhar numa direção se eu nem sei que direção, quem eu sou, o que eu quero, o que faz sentido para mim? Eu preciso dessa identidade. E a identidade vem muito pelo autoconhecimento. A gente descobre muito a nossa identidade pelo autoconhecimento. A gente precisa começar a se observar, sair do automático e começar a perceber as nossas ações, as nossas reações. É fundamental que a gente entenda a importância de evoluir.
de aprimorar as nossas qualidades, as nossas competências. Um dos benefícios do autoconhecimento é exatamente a capacidade de focar a nossa energia naquilo que nós gostamos e identificamos como um potencializador, como algo que vai evoluindo e aprimorando o nosso desempenho, não só profissional, mas também pessoal. Então, é muito importante que vocês guardem isso. Essa é a nossa primeira potência, é a nossa identidade. Quem eu sou? Como eu me defino? Qual é o meu modo de... Por que eu respondo dessa maneira? Por que eu reajo dessa forma quando alguém diz isso ou aquilo? O que me faz tranquilo e o que me tira do eixo? São perguntas muito simples, mas que se vocês começarem a meditar sobre elas, a fazer uma análise sobre isso, vocês vão perceber o quanto isso é extremamente importante na vida de vocês. Alguém me perguntou assim, mas você é calmo o tempo todo? Eu fiz assim, como assim calmo o tempo todo? Você me acha calma? Ah, você é sempre tão tranquila, eu não consigo nem imaginar você irritada. Eu digo, hoje eu fico irritada assim. O que muda é que hoje eu tenho uma escolha. Ao invés, antigamente, se eu estivesse numa conversa e alguém dissesse, cala a boca. Nossa, eu subia nas tamancas. Sabe assim? Tá na seca, quem vai me mandar calar a boca? E aí era uma confusão certa, né? Dá pra imaginar. Depois eu digo, e aí eu dizia coisa que eu não queria dizer, depois eu me sentia arrependida, depois eu me sentia super culpada por ter dito aquilo, porque eu queria me defender, aí eu queria, me atacou, eu também queria atacar, e eu digo, então tá. E aí eu dizia coisas que eu não queria dizer, depois eu ficava arrependida, depois eu me achava horrorosa de ter dito aquelas coisas, aquelas palavras, até que um dia eu digo, tá, então peraí, quando alguém me manda calar a boca, eu fico irritada? Nossa, mas então eu tenho a opção de não ficar irritada? De não reagir dessa forma? Porque aí eu perdi a razão, né? E eu digo, então não tá mais valendo a pena esse negócio. Então tá. Então hoje, quando alguém diz, cala a boca, não diz muito mais não, né? Não diz com frequência. Isso acontecia mais lá, eu e meu irmão. Mas essa fase passou, mas eu já aprendi. Eu aprendi que se alguém me diz algo e eu sinto revirar dentro de mim, eu posso deixar aquilo crescer e tomar conta de mim, ou eu posso dizer, hoje não, hoje realmente eu não estou afim de perder a razão. Então, quando a gente começa a se observar, trouxe esse exemplo aqui, para vocês saberem que quando a gente começa a se observar, a gente começa a ter escolha. Porque senão a gente fica muito passivo de manipulação. Quando a gente não se observa, a gente é passivo de manipulação do outro. Qualquer um sabe o que dizer e o que fazer para te irritar e para te tirar do sério. E é legal a gente perder o controle o tempo todo, ficar descompensada na face da Terra? Não. Então, é muito importante que nós meditemos sobre a nossa identidade. Quem eu sou, tá? Quem eu quero ser e o que eu quero deixar. Então, a identidade, ela vai girar muito em torno dessas escolhas. Quem eu sou, quem eu quero ser. E como eu quero ser visto, né? O que eu quero deixar sobre a minha passagem aqui na vida. Então, esse é um ponto. A identidade. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo ok? Não, tudo ok. Joia. É porque eu tô vendo nada, tá? Alguma coisa que eu mexi e saí, eu não tô vendo mais nada. Eu só tô focando aqui na luz azul que tá na minha frente. Bom, aí, depois da nossa identidade, vem a direção. Não é assim que a gente aponta quando alguém diz, tudo bem, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E você aponta uma direção. Então, o segundo passo, depois, que eu quero que vocês marquem aí, é a nossa direção, é a nossa visão. Quem tiver com a caneta, já desenha aí um olhinho para você lembrar. Né? Eu preciso ter visão. Ou seja, se você estabelece objetivos bem traçados e metas claras, você vai além e pode até transpor os limites.
A produtividade ganha um impacto positivo quando temos a visão de ousar em nossos objetivos. Com isso, evoluímos tanto no plano pessoal quanto no plano profissional. Então, a direção é essa visão de dizer, opa, eu quero chegar em tal lugar. Como que eu vou fazer para chegar nesse lugar? É planejamento, é estratégia. Como é que eu faço? Tá engarrafado aqui, o que é que a gente pensa? Vou pela rua de trás. Tá engarrafada a rua de trás, vou pela frente. Eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu sei onde eu quero chegar e a gente planeja. Às vezes o nosso plano, ele dá uma emperrada, a gente encontra um engarrafamento na frente da gente? Com certeza. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu lembro de uma menina que ela disse assim, e agora, Débora, o que que eu faço? Eu tinha tudo traçado e agora eu tô com... Ela teve uma gravidez na adolescência, né? E ela fez, o que que eu faço agora? Eu fiz, eu não tô entendendo sua pergunta. Ela, porque agora eu vou ser mãe, né? Eu fiz, uai, e você perdeu a sua identidade? Não, a maternidade, ela vai compor a sua identidade. É mais uma identidade. Então, a gente vai acumulando na vida funções. A gente vai acumulando papéis. Primeiro a gente fica criança, aí a gente passa a ser filho de não sei quem com não sei quem, depois a gente passa a ser fulaninho que estuda na escola de não sei aonde, que frequenta a igreja de não sei o quê, aquela do cabelo assim, aquela do cabelo assado. A gente vai sendo composto, né, por várias direções, por várias características e papéis que vão compondo a gente. A maternidade e a vida profissional, ou a paternidade aí para os pais, né, para os meninos, ela compõe, é mais um papel que a gente desempenha, não anula quem você é. Lembrem muito disso. Pode sim, podem acontecer coisas na vida da gente. É claro que se der para planejar, melhor ainda. Se der para prevenir, melhor ainda. Se der para ser num processo mais calmo e mais tranquilo, de melhor preparação para se tornar mãe, para se tornar pai, para receber essa criança, perfeito. De outro modo, a gente não perde a direção. A gente segue, porque isso não anula quem você é. Pelo contrário, é mais um papel que você vai desempenhar. Mais cansativo? Pode ser que sim, mas a gente não desiste da nossa direção, tá? A gente sempre foca ali na direção. A nossa identidade, ela permite com que a gente crie uma direção, uma visão de onde nós queremos estar. Qualquer dúvida, vocês me interrompem, tá? Qualquer concordância, discordância, eu não sou a dona da verdade, não. Vocês podem, por favor, dizer se concordam ou não. Se isso assusta, atrapalha, podem interagir. Vou passar, então, para comunicação. Comunicação, relacionamento, tá? Saber negociar vendas. Envolver as pessoas à nossa volta com técnicas eficazes, sempre de forma positiva, entusiasmada. São frutos que podemos desenvolver por meio do domínio dos elementos da comunicação com o mercado e da comunicação intrapessoal e interpessoal positiva. Com isso, o trabalho em equipe é mais produtivo, assim como as pessoas, as relações pessoais e de trabalho. Então, é aquilo que a gente estava falando lá na frente, né, anteriormente no início. O que eu comunico corresponde àquilo que eu quero realmente dizer? Aquilo que eu falo tem coerência? Tem uma coisa que eu gosto de dizer assim, de fazer. Algumas pessoas a gente vai fazer entrevista e diz assim, eu sou super comunicativa, extrovertida, eu realmente eu sou bem dinâmica. O que você está dizendo confere a sua postura? Não confere. Não é uma postura de uma pessoa extrovertida. É a postura de
uma pessoa mais quietinha, mais introspectiva, mais quieta, né? Mais calada. E a gente precisa conhecer a nossa identidade, quem eu sou, para que a gente trace uma direção e comunique para onde nós queremos ir. A gente precisa comunicar, tá? A gente precisa pensar. Eu quero dizer que você fez um bom trabalho. Eu digo, passou, podia melhorar, né? Poxa vida, que horas que você disse, parabéns, você fez um bom trabalho. A gente pode até dizer, posteriormente, talvez alguns ajustes ali, outro aqui, mas aquilo que você quer comunicar precisa estar muito claro, precisa trazer luz para o que você diz. Então, comunicar sobre você, se comunicar com o outro, criar uma relação de comunicação. Quando eu apresento um slide como esse, eu quero comunicar, eu quero dizer alguma coisa, e eu vou criar uma forma, um meio, de que aquilo que eu quero dizer fique muito claro. Eu quero que vocês criem uma âncora na mão de vocês sobre os passos para o sucesso. Deixa eu beber uma água aqui. As potências, né, que vocês precisam desenvolver para estarem onde vocês querem estar. Então, relacionamento é muito importante. Débora, mas eu sou tímida, não sei conversar. Gente, cursos é o que não falta. A gente pode fazer vários cursos, a internet está aí com vários cursos, até mesmo de expressão corporal, de comunicação. Tem muita gente da artes cênicas fazendo um bom trabalho na internet, ajudando as pessoas a se comunicarem. Não parece, mas eu sou bem tímida. E o que eu fiz? Gente, tô nervosa, tô com medo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ô, Débora, desculpa, foi porque apertei no microfone aqui sem querer. De boas, tranquilo. Mas é isso, não parece, mas sou tímida, fico toda nervosa, a mão gela, sabe? Fico transpirando. Mas aí eu digo, aquilo que eu acredito é maior do que isso. E respiro fundo, encho um peito de ar, mal desce uma água. O pessoal fala, você não quer tomar café? Eu digo, ai, tô muito nervosa, a comida não desce. Tem gente que come, né, quando tá nervosa. Tem gente que não come. Eu sou uma dessas, assim, não desce nada quando eu tô muito nervosa. Quando a minha expectativa está muito alta, né? E aí vem, quando eu tenho medo. E o que é o medo? Alguém falou assim, eu tenho muito medo de um próximo ciclo, da próxima etapa da vida. O medo é uma projeção. O medo é algo que a gente cria na mente da gente. Ele não é real, né? Ele não é real até acontecer. Mas enquanto não acontece, não é verdade. Então, eu fiquei, será que eu vou dar conta? Será que eles vão abandonar a aula? Será? Toda vez que a gente vai e começa a ter pensamentos que iniciam com a dúvida, já atrapalha muito a nossa comunicação, porque a gente perde a espontaneidade, porque a gente se perde inteira. Porque o medo de errar não nos permite arriscar. E às vezes é preciso que de uma forma planejada, opa, isso aqui me parece que é bom, que a gente arrisque, que a gente acredite. Arriscar do ponto de vista não é de chutar o pau da barraca, não, tá lá, não tô nem aí. Se colar, colou. Não é isso. É o arriscar com prudência. Então, eu arrisquei vir aqui, mas eu me preparei para vir. Então, vim com meu medo, vim com tudo que estava. Eu arrisquei, mas arrisquei apoiada no livro, apoiada nos rabiscos no papel, apoiada na Mari, que de outras coisas. Então, a gente precisa aprender a comunicar e, às vezes, a gente pode comunicar, inclusive, aquilo que a gente precisa de apoio, aquilo que a gente não tem tanta habilidade assim, aquilo que a gente precisa de validar a capacidade do outro para que a gente chegue onde a gente quer. Então, identidade é o início para que a gente crie uma direção, uma visão na vida, e a gente precisa
nessa direção, saber que a gente precisa de pessoas, a gente não vive só. Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa se relacionar, tá? Aí, o próximo passo vem as alianças e o aprendizado. Gente, sem humildade, a gente chega aonde? Lugar nenhum. Todo mundo pode contribuir de alguma maneira para a nossa vida. Todos. Tem muita gente que tem a trava para o aprendizado. Sou muito velho para aprender inglês. Sou muito novo para escolher uma profissão. Ah, aquela pessoa é muito nova, ela não tem nada para me ensinar. Eu vejo muito com médico. Nossa, médico novinho, não sabe nada, dá até medo. Ai, nossa, esse professor velho, todo desinformado, desatualizado na vida, tem alguma coisa para contribuir? Sim, sempre. Nós precisamos aprender a validar o outro. A gente precisa se liberar dessas travas psicológicas que impedem o nosso aprendizado. A gente precisa ter humildade para formar alianças. Às vezes é esse professor que já tem uma certa idade, que está ali, que está pronto para passar o bastão, que tem ali coisas que você ainda não sabe, que você ainda não aprendeu na vida. E é preciso ter humildade, é preciso ter curiosidade. O que essa pessoa tem para me ensinar? O que essa pessoa pode contribuir para o meu desenvolvimento? A gente precisa ter essa abertura para o novo. Muitas vezes a gente vai crescendo e vai criando essa trava. Então, uma das coisas que geram trava na vida da gente, para o aprendizado, é quando a gente está, por exemplo, na sala de aula, fazendo perguntas, e alguém diz assim, baba-ovo de professor, CDF, quer se amostrar, quer aparecer mais do que todo mundo. Às vezes, esses comportamentos das outras pessoas vão gerando travas na gente, porque a gente diz, não quero pagar mico, eu não quero que as pessoas pensem que eu sou baba-ovo, eu não quero que fulaninho pense, eu não quero que cicraninho... Gente, isso só vai travando. E aí a gente vai deixando de aprender. A gente começa a criar um monte de poréns e de dificuldades para chegar onde a gente precisa chegar. Então, aquilo que podia ser maravilhoso, aquilo que podia ser mais fácil, aquilo que eu podia... Nossa, agora que você deu esse exemplo, eu entendi tudo. Eu tinha uma amiga que ela dizia, Debbie, nossa, eu adoro quando você pergunta, porque como eu não tenho coragem de perguntar, às vezes eu entro e saio da aula com um monte de dúvida. Aí o que eu fazia? Eu sentava logo lá na frente, porque eu não via ninguém atrás de mim, e eu não ia ver as caras feias, os... da que faz pergunta. Então, eu sei, é complicado essa coisa do se relacionar, né? De estar vivendo numa sociedade onde tem pessoas que vão julgando as nossas ações e os nossos comportamentos. Mas a gente precisa se liberar dessas travas para o aprendizado. Tá? São travas psicológicas para o aprendizado. TPA. É o que chama de TPA, trava psicológica para o aprendizado. E os créditos é do Fábio Marques, tá? Ele faz um trabalho muito bacana sobre essas 5 potências aí para o desenvolvimento do indivíduo. Então, precisamos ficar atento a isso, tá bom? Então, lembrem de fazer alianças, lembrem de perguntar, sempre tem alguém que pode contribuir de alguma maneira, porque sozinho a gente não chega a lugar algum. Beleza. Então, a gente chegou aqui, lembrem disso. Qual é o dedo que carrega a aliança quando a gente faz um compromisso? Esse aqui. Então, vocês já podem anotar aí, tá? Identidade, visão, comunicação, tá? E as alianças. Então, dá para ir desenhando aí no dedinho de vocês, para vocês nunca esquecerem. Ok? E aí vem o plus. O que é o plus? É pouquinho, né? É o menor dedo que a gente tem, mas ele apoia todos os outros. Ele apoia da seguinte forma, porque isso que é pouquinho é justamente o que motiva
a nossa prática e o nosso aperfeiçoamento. É impossível se aperfeiçoar em algo sem colocar em prática. É preciso persistir, ter força e garra para vencer e nunca abandonar o barco. Muitas vezes o que precisamos não é sair do caminho, mas ajustá-lo à nossa direção, ajustar a nossa caminhada. E eu acho que é isso, nossa, tá, hoje eu vou ler só mais um pouquinho. Não gosto de ler, não precisa ler o livro inteiro numa sentada só. Lê só mais um pouquinho. Eu vou estudar só mais um pouquinho. Eu vou fazer um exercício, eu vou me alimentar melhor só mais um pouquinho. Eu vou arriscar só mais um pouquinho na comunicação. Eu vou arriscar mais um pouco nas alianças que eu formo. Eu vou escolher. Hoje eu vou tirar o dia, um minutinho, para escutar alguém conversando, para escutar alguém e me dando um conselho que eu acho que não sabe de nada. Às vezes a gente julga muito, não sabe de nada. Né? E às vezes a outra pessoa sabe bastante coisa. Eu aprendo muito, aprendo muito. Cada vez que eu escuto alguém, eu aprendo bastante sobre o outro, mas também sobre mim mesma. Então, o que mais eu posso exercitar para minha comunicação melhorar? Para minha forma de me relacionar com o mundo melhorar? Então, poxa, não estou nem afim, mas vou fazer 5 minutinhos aqui de inglês. Pronto, é só mais um pouquinho. É um plus. É um plus que vai apoiar todos os outros 5 passos. Ok, até aqui, gente? Ok. Joia. Alguma pergunta? Não. Então tá bom. E aí, vem então, não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Opa, mudou. Aí, mudou agora. Opa, mudou demais. E fases do desenvolvimento humano. Já que a gente está falando de ciclos, e vocês iniciaram um ciclo sobre capacitação profissional, conhecendo aí bastante coisas sobre esse mundo, em que vocês já, se não estão inseridos, vão estar em breve. A gente tem os nossos ciclos, a gente tem as nossas fases do desenvolvimento. É aquilo que eu disse, a gente vai acumulando papéis ao longo da vida. Então, a gente tem aí desde a concepção até o amadurecimento, né? Até o período da vida adulta tardia, que é a partir dos 65 anos, a gente está constantemente se desenvolvendo. O desenvolvimento, ele não cessa. A nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de se relacionar, né, de físico-motor, cognitivo, que é essa questão de expandir o cérebro, de não deixar nunca atrofiar, de não parar. A nossa capacidade de demonstrar afeto e de receber afeto. Tem gente que diz assim, o que é que você está me beijando? Não tenho dinheiro não, viu? Vocês já escutaram alguém dizer isso? Ou já pensaram assim? Né? Quando você vai dar um beijo, abraça alguém, o que é? Não tenho dinheiro não. Não sei, ai. Quando vê assim que é alguma coisa. Às vezes as pessoas fazem isso mesmo, né? Fazem um chamego antes de pedir alguma coisa. Mas, às vezes pode representar uma dificuldade de receber carinho. Às vezes pode representar uma dificuldade de, poxa, eu posso ser amada, eu mereço ser admirado, ser querido, ser acarinhado pelo outro. Então, o nosso desenvolvimento emocional, ele é muito importante. A gente precisa também ter muito conhecimento sobre o nosso aspecto emocional, sobre como a gente sente. Né? Eu me sinto digno, eu me sinto merecedor. Como que eu me sinto emocionalmente? E eu sou só medos?
Eu sou o tipo de pessoa que eu me apoio ou eu sou do tipo de pessoa que me desapoio constantemente? Eu tenho um monte de palavras bonitas para o outro, mas quando eu olho para a minha própria imagem, só consigo pensar em coisa ruim a meu respeito. Então, ao longo da vida, nós estamos aptos a aprender coisas novas. Por isso que eu comecei lá com aquela frase da Rita Lee. A gente aprende muito, a gente recebe muita coisa pronta, mas a gente não precisa se tornar escravo de tudo que a gente recebe. A gente não precisa, né? Tem gente que diz assim, você não vai levar nada, mas está na promoção. Eu digo, não é porque está na promoção que eu tenho que aceitar, que eu tenho que comprar. Não é assim. Eu posso escolher o que eu quero. E é muito importante que a gente se veja na vida assim, com escolhas, criando meios, criando opções, criando escolhas o tempo inteiro. Até quando a gente escolhe não escolher, a gente está escolhendo. Então, você comentou sobre eu tenho medo. É verdade, dá medo mesmo quando a gente faz uma transição de uma etapa para outra. A gente tem receio, a gente pensa, vou acertar, vou errar. O que vai acontecer? Você aceita, não você aceita? Dá medo. Mas se você escolher não fazer nada, ainda assim foi uma escolha sua. Então a gente precisa observar as nossas escolhas. Porque o tempo inteiro a gente está escolhendo. Beber água, não beber água. Comer, não comer. Fazer, deixar de fazer. O tempo inteiro a gente está escolhendo. Então, nessas fases todas do nosso desenvolvimento, a gente está criando. A identidade, ela é um processo que está constantemente em formação, que pode ser moldado, que pode ser adaptado. Existe uma base, existe uma essência, algo que a gente mantém ali. Mas é fundamental que a gente tenha flexibilidade para começar a modular as coisas, né? Então, é preciso sair da rigidez e experimentar a flexibilidade. Então, dentro desse desenvolvimento, a nossa identidade ela vai se compondo até que a gente se torne um mosaico, tá? A nossa identidade ela vai assim, sendo composta biologicamente, que está muito mais ligado e atrelado para as nossas informações, aquilo que a gente recebe no nosso DNA, né? Aí no DNA da gente já vem uma opção de informações sobre cor da pele, dos olhos, características, altura, uma porção, até doenças, né, genéticas a gente também recebe. Então a gente vem com toda essa identidade aí biológica. E a gente começa a adquirir então uma identidade social. A identidade social, ela está vinculada ao meio em que nós estamos inseridos. Então, a gente começa dentro de casa, existe uma identidade familiar. Aí a gente vai para a escola e descobre uma outra identidade, uma outra forma de fazer. A gente começa a visitar a casa dos coleguinhas e descobre que lá é tudo diferente. Diferente de como acontece na casa da gente. E faz, por que a mãe de fulano é diferente da minha? O pai é diferente. E a gente vai descobrindo que isso tudo tem uma outra identidade, que são as formas como cada um, né? São as macro e micro sociedades, que é onde a gente está inserido, o núcleo em que a gente nasce. E aí a gente até forma a nossa própria sociedade, as nossas próprias regras, os nossos próprios combinados, quando a gente faz a nossa família secundária. É quando a gente escolhe formar uma família. Uma forma de viver, uma outra cultura. E isso tudo vai compondo quem nós somos. Então, vem para essa identidade social. Igreja. Algumas pessoas frequentam igreja, algumas pessoas frequentam outras tribos, né, outras formas de convívio. E isso vai também compondo essa identidade social. E aí a gente vem para essa cultural, que são os costumes. Como eu citei, nossa, eu adoro carnaval, é cultural. Tem gente que também nasceu em Salvador e detesta. Mas
É muito comum, eu adoro dendê e coentro na vida, né? Para mim tem que ter cominho, dendê, coentro. Essa é uma identidade muito cultural, está muito na minha cultura, está muito vinculada ao contexto em que eu descubro que, olha, comida gostosa é comida que tem tudo isso. E isso vai dizendo para a minha identidade, e eu vou concordando. Eu concordo, eu gosto de comida assim, forte, né? Muito temperada. Isso vem muito da minha identidade cultural, o estilo musical. Algumas pessoas se encaixam nessa identidade cultural e outras não se encaixam. Tem muita gente que diz, eu adoro K-pop. Bacana. Ela se identifica muito mais com essa identidade musical oriental do que a ocidental. E a gente vai se identificando justamente agora pela pluralidade que a gente tem de culturas, né, de acesso a outras culturas, em virtude da globalização. Então, a globalização é outro aspecto que tem contribuído muito para a formação da identidade do indivíduo, né, interferido, porque a gente vai dizendo, opa, tem mais coisa além do que estão me ofertando, tem mais do que eu consigo ver. E a gente vai sendo esse pouquinho, bem esse mosaico que nem está aí nessa imagem. A gente vai sendo composto, moldado, né? Um mosaico de percepções sobre a vida, um mosaico de interações com a forma de ser e viver. Aí vem a identidade de gênero, tá? Como é que eu me percebo na condição feminina? Como é que eu me percebo na condição masculina? A minha identidade é de gênero, hoje muita gente diz, eu não me vejo na identidade de gênero, né? Eu sei que eu estou num corpo feminino, mas eu me vejo numa identidade muito mais masculina. Eu estou num corpo masculino e eu me vejo numa identidade feminina. Então, isso tudo vai compondo a nossa identidade de gênero e também está vinculado aos nossos papéis, tá? Que tem a ver também com o social e com o cultural. A identidade de gênero, por vezes, acha que é mulher assim, homem assado. E a gente vai aquietando naquilo que também chega pronto. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Vai segregando, separando. Ao invés de deixar o indivíduo livre para que ele possa dizer, eu me identifico com isso e eu me identifico com aquilo, independente da minha condição biológica, né? Masculino e feminino. Então, essa percepção que se tem de si mesmo, como é que eu me vejo sendo mulher? Como é que eu me vejo sendo homem? Como é que eu me vejo nesse corpo? Que papéis eu acho que cada um tem que estar? Como é que eu me vejo sendo homossexual? Como é que eu me percebo com essas identidades todas? E aí vem muito isso começa a falar muito da nossa identidade emocional. Autoestima, autoconfiança, baixa estima. A minha percepção sobre mim, como eu me vejo, ela corresponde a quem realmente eu sou? Eu valido, eu honro as minhas características, ou não, eu desprezo, eu rejeito a mim mesmo, todos os dias quando eu me olho no espelho. Então, essa identidade emocional, ela também vai interferir muito no nosso desempenho profissional. É muito importante que vocês também reflitam sobre essa identidade emocional. E aí, se vocês tiverem perguntas a esse respeito, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa muito, né, ter medo, ter ansiedade é natural, tá chegando, eu vou fazer uma viagem, é natural que eu fique ansioso, que eu crie expectativas por essa viagem. Mas se eu gero uma ansiedade tamanha a ponto que eu paraliso e não consigo fazer mais nada, eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso aí, então, me cuidar. Eu preciso observar o que isso está dizendo a meu respeito. Como isso está me afastando ou me aproximando de onde eu quero chegar, em quem eu quero ser. Então, às vezes é hora da gente pedir ajuda, da gente reconhecer a necessidade de ajuda.
Os aspectos emocionais, eles têm um peso enorme, um enorme peso na vida da gente. Tem muitas travas, às vezes se tornam realmente impedimentos gigantescos para a gente chegar onde a gente quer. Então, a autoestima é um sentimento íntimo que cada pessoa tem em relação a si mesma. Então, como é que eu me estimo? A gente vai pensar em auto para si, estima, estimar ou não estimar. Eu sou capaz de me estimar? Eu estimo o melhor para mim mesmo? Eu sou capaz de me olhar e desejar coisas boas para mim? Eu sou capaz de pensar em mim com amorosidade, com respeito, com tolerância? Eu sou paciente comigo mesma. Uma coisa que eu fazia muito era não ter paciência para pentear meu cabelo. Então eu vinha daquele jeito que ele daqui, da hora que botava o pente para baixo, ele era bem compridão, eu já vinha arrancando metade. Eu não tinha a menor paciência para mim. E esse foi um ponto que eu digo, opa, se eu não tenho paciência para mim, eu não vou ter para mais ninguém. Se eu não tenho paciência, né, para me estimar, para estimar a mim, para cuidar de mim, como é que eu vou poder estimar o outro? Se eu não tiver compaixão por mim, como é que eu tenho compaixão pelo outro? Se eu não tiver empatia pelas minhas necessidades, como é que eu tenho empatia pelo outro? Então, às vezes a gente quer atenção, quer uma pessoa que sente, conversa e que escuta, mas nós não fazemos isso por nós mesmos. A gente não é capaz de sentar, de escutar e de acolher. Então, nesse ponto da identidade emocional, que é importante desenvolver, e eu vou bater nessa tecla, porque é ela que nos vai dar apoio, suporte e segurança para chegar onde a gente quer. Eu estava observando um coqueiro, né? Tem ventado muito nos últimos dias por conta das chuvas. E eu estava vendo, eu digo, meu Deus, e o coqueiro ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Eu digo, vai partir, vai quebrar. E eu imaginava que quando ele fosse para lá e voltasse, que os cocos iam todos cair, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu digo, que interessante. Onde que ele está apoiado? Porque ele vai partir. E ele não partiu, e eu pensei nas raízes dele. Ele estava ali dançando com o vento, dançando com a tempestade ali, que estava, né, com aquela ventania forte. Ele estava ali super flexível, aquele desafio externo, mas ele estava se apoiando onde? Ele estava seguro no quê? Nas raízes dele. As raízes eram que garantiam com que aquele coqueiro ele se mantivesse firme, fixo. E emocionalmente a gente precisa fazer com que as nossas raízes cresçam. A gente precisa permitir que elas se fiquem no chão, que elas falem da nossa identidade, porque os desafios vão vir e a gente vai precisar aprender a dançar com a incerteza, porque vamos estar seguros em nós mesmos. Então a gente precisa cuidar das nossas saúdes, são várias as nossas saúdes, né? Saúde física, saúde espiritual, independente de religião, a gente precisa cuidar de nós enquanto espírito, enquanto alma, né? Enquanto seres animados por algo maior que faz com que cada um seja único. Então a gente precisa cuidar disso, da nossa fé, no acreditar na vida. Precisamos também cuidar da nossa saúde intelectual, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse ciclo. Vocês estão se capacitando intelectualmente com as informações que estão sendo passadas para vocês. Saúde familiar, que interfere muito na nossa saúde emocional. Então, a gente precisa, por vezes, meditar sobre essa saúde, sobre essa relação com os nossos familiares. Nossa saúde social está relacionado com a sociedade, né, de um modo geral. Nossa saúde financeira, não sei nem com que gastei. Isso não é saúde financeira, né? E, trabalho, nunca tô com nada na mão, nunca tem dinheiro. Que adianta, então, se o dinheiro nunca sobra? Às vezes está faltando planejamento.
Boa parte das vezes está faltando honrar com o seu próprio esforço. Está faltando vocês aprenderem a tirar um tanto para si. Opa, isso aqui é o meu presente, é o que eu vou guardar para ter aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou ali juntar para chegar, para me dar um presente maior. Eu gosto muito de pegar, eu digo, opa, vou pegar aqui R$ 10 e vou guardar. E nem gosto de contar, porque quando conto o olho já cresce, né? Então eu vou botando ali, R$ 10, R$ 10, R$ 10, até um dia que eu digo, nossa, quero isso. Aí eu vou lá e conto e digo, ai, que bom, eu pude me dar um presente. A nossa saúde financeira também interfere muito no nosso projeto de vida. Faz parte, a gente precisa considerar o aspecto financeiro. A energia monetária, ela existe e ela é real, tá? Então a gente precisa planejar, a gente precisa cuidar, a gente precisa aprender sobre a energia monetária e sobre a nossa saúde financeira, como é que a gente se relaciona com o dinheiro. Nossa saúde profissional, que é isso, é cuidar, estou satisfeito, não estou satisfeito, quero dar mais, quero entregar mais, quero aprender mais. Como é que eu estou? Sempre repassar, sempre meditar sobre como é que eu estou na vida. Nossa saúde também ecológica, que é a relação, de modo geral, com a vida, né? Está relacionado com a natureza e o planeta Terra. O que você tem feito para contribuir com o meio ambiente? Às vezes, eu não participo de nenhum projeto. Uai, mas às vezes eu separo meu lixo. Às vezes eu digo, opa, isso aqui eu vou separar diferente, o óleo eu vou colocar numa garrafa e deixar aqui guardadinho até eu descobrir quem é que faz sabão. O que eu posso fazer? Às vezes um único cuidado já traz uma consciência ecológica bem bacana. Até aí, ok? Vou passar então. Bom, e aí a gente vai, então, ter essa definição aqui, tá? Identidade. A identidade está relacionada à pessoa, à sua história de vida, ao futuro, aos sonhos, às fantasias, características de personalidade e outras características relativas ao indivíduo. Ela permite que o indivíduo se perceba como sujeito único, tomando posse da sua realidade individual e, portanto, consciência de si mesmo. A identidade depende da distinção que fazemos entre o eu e o outro. Existe uma separação. Essa separação, ela não tem interesse de fazer com que um se perceba melhor e o outro pior. De forma nenhuma. Essa distinção, ela é fundamental para que eu reconheça os meus limites e para que eu reconheça os limites do outro. Para que eu reconheça as minhas qualidades e para que eu reconheça as qualidades ou os limites do outro. Então, essa percepção, ela permite que a gente interaja de uma maneira mais saudável na vida. Ao mesmo tempo em que descobrimos o outro, diferenciamos-nos e descobrimos a nós mesmos. Os dois movimentos são solidários. Só sentimos e sabemos quem somos diante do outro. A expressão e o desenvolvimento psíquico se dão dentro de uma cultura e de uma sociedade, que oferecem aos indivíduos referenciais para a elaboração da identidade individual. E essa elaboração se desenrola ao longo de toda a existência do indivíduo. Então, a nossa identidade, ela é constante, né? E ela nos define. Então, à medida que a gente vai se percebendo, que a gente vai percebendo o outro, a gente também vai deixando a nossa marca, a nossa identidade. E ela é única, né? Não existe uma identidade igual ao do outro de forma alguma. Bom, e aí a gente tem aqui, então, a síndrome do patinho feio. Eu gosto muito de trazer essa analogia com a história, né, do patinho feio, porque muitas pessoas acham que para elas nunca vai dar certo. Isso aí é muito legal, mas não para mim. Isso não dá para mim.
isso dá para o outro, isso dá certo lá para planinho de tal, que tem pai, que tem mãe, que tem essa ou aquela condição. Não, todo mundo é bonito, eu sou o mais feio. Será que a forma como você se vê corresponde a de fato quem você é? Na história do patinho feio, ele se via como a imagem de cima, mas na verdade ele era um lindo cisne. Assim também a gente é. A gente precisa perceber que por vezes a gente tem uma autoimagem totalmente desatualizada de nós mesmos. Completamente desatualizada. E é preciso checar, e é preciso fazer essa correlação o tempo inteiro, tá? De quem o que eu penso a meu respeito é de fato que eu faço, a forma como eu me vejo é de fato a forma como eu me comunico na vida. A ideia que eu tenho de identidade, ela corresponde ao projeto que eu penso para a minha vida? De outro modo, a gente vai ficar assim, com a síndrome do patinho feio, achando que nada é pra gente, achando que a gente não merece nada, e não vai ter tempo de sonhar, que não vai haver tempo para planejar, para executar. E se a gente seguir acreditando nessa ideia de que somos o patinho feio, se a gente não abrir espaço para acreditar que nós também podemos ser um lindo cisne, aí então fica muito mais difícil da gente seguir adiante, da gente ter forças. Então precisamos cuidar da nossa autoestima para a gente não cair na síndrome do patinho feio, tá? Até aí alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo que gostaria de esclarecer? Se até aqui tudo bem, acho que parece que não, né? Beleza, então. Então, eu acho que a gente pode ficar com essa primeira etapa, com essa primeira parte aqui, tá? Pensando deixar esse ponto de reflexão, né, sobre a síndrome do patinho feio, tá? E pensando muito, qual é a identidade, né? Na minha identidade, como é que eu me vejo? Eu me vejo um patinho feio ou eu me vejo como um lindo cisne? Para o que eu quero para a minha vida, como é que eu preciso? Que imagem eu preciso atualizar a meu respeito, sobre mim mesmo? Onde eu preciso me colocar? Em que lugar eu preciso estar para chegar onde eu quero? E não é se arrogar, eu sou o melhor de todos. Não, mas eu preciso enxergar o melhor em mim. Porque se a gente se coloca na dependência de que o outro diga aquilo que a gente pode ou não fazer, que o outro diga onde a gente pode ou não chegar, o que nós temos ou não de melhor, a gente vai ficar o tempo inteiro como o patinho feio e nunca o cisne. Então, eu vou deixar esse aqui, nessa primeira parte, tá? Como reflexão, para que seja possível, então, se perguntar: onde é que eu me vejo? Eu me vejo no patinho ou no cisne? Do que eu quero na minha vida, em que posição eu preciso estar? Tá bom? Então, muito obrigada, Alice, em especial, pela participação, pela colaboração. A gente vai se ver novamente, né, com a segunda etapa dessa aula, que aí a gente até aqui falamos sobre a capacitação, sobre identidade, e o próximo próximo tópico, nós vamos adentrar mesmo o projeto de vida, sobre essa composição do projeto de vida, propriamente dito. Tá bom? Então, obrigada, Mari. Beleza, então. A gente se vê mais tarde. Tchau.